Fala pessoal, aqui é o Jefferson, continuando com os vídeos falando do Covid. Hoje eu vim falar dos benefícios do exercício físico para aquelas pessoas que já tiveram Covid. Mas antes, deixa o like aí na minha página, compartilha com os amigos. Então aquelas pessoas que já tiveram Covid, elas vão ficar com algumas sequelas. Por exemplo, síndrome da fadiga crônica, pode ficar com problemas cardiovasculares, problemas pulmonares, problemas da parte de coagulação. Então são diversos os problemas que podem surgir após Covid. Então venho dar algumas dicas para você que é profissional de educação física e quer prescrever para essa pessoa que já teve Covid. Uma das coisas que quase todas as pessoas que tiveram Covid têm é síndrome da fadiga crônica. Em torno de 60% ficam com redução da capacidade de se exercitar. Na verdade, capacidade de fazer qualquer tipo de atividade. Mas pensando na nossa profissão, capacidade de se exercitar. Então, o que você fará quando uma pessoa chegar para você e falar, eu não aguento mais fazer exercício, a minha capacidade de me exercitar está menor, o que você vai fazer? A minha dica é, começa com exercícios gradativos. A pessoa não vai voltar a fazer a atividade na mesma intensidade ou no mesmo volume que ela fazia antes dela ter Covid. Essa é uma questão que é importantíssima a gente se ligar. Lembra que no vídeo passado eu falei que 50% das pessoas logo após a atividade passam mal de fazer exercício físico? Então é uma questão que a pessoa está com uma capacidade reduzida. Se você aumentar o volume ou a intensidade, ou manter o volume e a intensidade que ela tinha de treino de antes da doença, ela vai poder passar mal, acabar ficar com problemas de ter que parar de treinar novamente e levar a outros tipos de problemas, como levar uma fadiga crônica, que é uma doença diagnosticada por médico, logicamente, mas levar a uma fadiga crônica e a pessoa ter que parar de treinar. Geralmente o tratamento da fadiga crônica ela é multidisciplinar, não é só o profissional de educação física, mas tem o profissional médico, tem o profissional psicólogo. Então, às vezes, o tratamento multidisciplinar acaba sendo importante. Então, não é um simples cansaço essa síndrome. E está sendo muito comum naquelas pessoas que já tiveram Covid, então para a gente ficar ligado nessa questão. Outra questão são sequelas pulmonares. Como a pessoa que teve Covid, a primeira coisa que ataca é o pulmão, existe uma certa redução da capacidade de complacência desse pulmão e dos capilares, dos alvéolos. Por ela ser uma doença tanto trombolítica como fibrótica, a parte fibrótica da doença ela vai reduzir essa capacidade de trocas gasosas. E isso, lógico, a gente ainda está com um ano de pandemia, e isso, alguns estudos mostram que mesmo depois de um ano depois da doença, essa pessoa pode ficar com uma debilitação pulmonar. E isso vai atrapalhar essa pessoa a se exercitar. Então, o ideal é que a pessoa faça um teste, que você faça um teste de capacidade pulmonar dela, se possível, ela ir num pneumologista com um diagnóstico. Uma recomendação, se ela não tem essa capacidade de fazer um teste com um pneumologista ou com um cardiologista mesmo de forma rápida, é que você não comece com treinamentos de alta intensidade, que você comece com treinamentos com intensidades entre 1 e 3 METs, que são atividades com uma intensidade bem baixa, que a pessoa vai ter uma capacidade de fazer a atividade e entrar em forma sem maiores problemas. Outros problemas que têm surgido são problemas cardiovasculares, muito deles por processos inflamatórios. Eu falei no vídeo passado que é muito comum em pessoas que tiveram Covid uma insuficiência do coração direito, ou seja,
o ventrículo direito, por motivos de aumento da resistência pulmonar, ele não consegue jogar sangue para o pulmão e fazer as trocas gasosas de forma mais efetiva. Outros fatores também, como aumento de miocardites e outras inflamações no coração, também podem acontecer por causa do Covid. Então, uma questão interessante é o seu paciente, o seu aluno, ele vir com uma prescrição médica também de um cardiologista e que fale, ó, esse aluno ele tem um problema tal, e aí a gente consegue prescrever segundo as recomendações. As recomendações elas são muito parecidas com as recomendações de reabilitação cardíaca, muitas vezes mesmo. Algumas pessoas que tiveram miocardite, elas podem até ficar de 3 a 6 meses sem poder participar de qualquer tipo de atividade física, e aí vai depender diretamente do médico liberar, né? E esse acompanhamento, às vezes, com o cardiologista, pode ser até de 1, 2 anos, e essa pessoa tem que ficar indo no cardiologista periodicamente, e a gente, como profissional de educação física, acompanhando essa pessoa, né? Outros problemas são problemas musculares, e aí o grande problema é a sarcopenia. A sarcopenia de pessoas que tiveram Covid, ela é geralmente maior de pessoas que não tiveram Covid. Então, uma sarcopenia pode chegar até 18% maior do que pessoas sem a doença, que não tiveram a doença. E aí o tratamento máximo para a sarcopenia acaba sendo o treinamento de força muscular de hipertrofia. Geralmente a sarcopenia ela reduz a capacidade física da pessoa, então muitas vezes a gente não consegue passar um treinamento bem volumoso para essa pessoa. Então ficar ligado nessa questão da pessoa suportar exercícios físicos. Mas o exercício físico de força, de potência, eles são ótimos para as pessoas que tiveram algum tipo de perda de massa muscular. Sequelas neurológicas, 60% das pessoas que tiveram Covid ficaram com algum tipo de sequela neurológica, seja ela psicológica, seja ela neurológica propriamente dita, que pode comprometer parte cognitiva, que pode comprometer parte motora. Então, geralmente essas sequelas elas necessitam de tratamento multidisciplinar, então não vai ser só a gente, geralmente depende de um neurologista, muitas vezes de um psicólogo, mas na nossa parte os treinamentos aeróbios eles são ótimos para melhorar essas sequelas neurológicas. Então essas sequelas neurológicas são melhoradas com a oxigenação do sistema nervoso e o treinamento aeróbio ele acaba sendo ótimo para essa melhor oxigenação. Sequelas hematológicas, elas estão entre as piores sequelas que ficam do Covid. A gente já viu, inclusive, alguns atletas, como o Raniel, que é atleta do Santos, ele teve uma trombose venosa profunda, teve que fazer cirurgia para tirar esse trombo. Então é muito comum pessoas que já tiveram Covid, não necessariamente a forma grave da doença, às vezes a forma leve da doença também, ela gerar processos trombolíticos aumentados logo após a doença. Acontece uma redução do seu sistema imunológico, uma redução do sistema linfático ali, que tem uma parte de defesa, uma leucopenia também, que tem uma parte de ser anticoagulante. Então, são fatores que influenciam no aumento da hipercoagulabilidade. E o que fazer com essas pessoas? O ideal é se evitar exercícios de alta intensidade, ou seja, exercícios acima de 90%, 95% do VO2 máximo. Quando você faz exercícios acima dessas intensidades, existe um certo aumento do risco de hipercoagulabilidade após 1 hora do fim do exercício. E isso pode gerar o aumento do risco de trombose. Então, cuidado com os exercícios de alta intensidade com pessoas que já tiveram Covid, tá? Então, fica com cuidado com esse tipo de treinamento.
Nos exercícios resistidos, a mesma coisa, aumenta alguns fatores de coagulação logo após o treino de alta intensidade. Então, cuidado com treinamentos de alta intensidade, com treinamentos muito volumosos para aquelas pessoas que já tiveram Covid. Então, as recomendações para pessoas que tiveram Covid são fazer exercícios, logicamente, iniciar nos primeiros 30 dias após a doença e iniciar de forma lenta, devagar. O ideal é que você comece com intensidades menores e possa ir progredindo com o passar do tempo. A recomendação é igual à população em geral, 150 minutos de atividade aeróbia por semana e no mínimo 2 dias de atividade de resistência. Se for atividades de alta intensidade, logicamente no começo você vai evitar atividades de alta intensidade, fazer entre 60 e 90 minutos de atividades de alta intensidade, que vai melhorar a qualidade dessa pessoa, aumentar o sistema imunológico dela e melhorar ela para a vida. Daqui a pouco eu venho com mais dicas, curte meu canal, compartilha com os amigos. Tchau, tchau!